iniciando a nossa aula de número 43, ao som de Bolero de Ravel, um clássico das músicas. Nós estamos iniciando mais uma aula do projeto Educa Mais, da Secretaria Municipal de Educação, projeto Oficina de Música, aula 43, tirando o som do trompete. Eu sou o professor Antônio Fagundes. E eu sou o professor Cláudio José Fagundes. Temos como objetivo nessa aula um pouquinho de conhecimento para tirar melhor o som do trompete para iniciantes. A emissão do som do trompete. O som do trompete é produzido devido à vibração dos lábios no bocal. Com a pressão dos lábios e a passagem da coluna de ar pelo tubo do instrumento, produz o som. Como forma de adaptação, é aconselhado iniciar o estudo do sopro primeiramente só com o vocal. Isso para que o aluno se familiarize com a forma de soprar o instrumento, para que posteriormente ele sopre em um instrumento completo. O trompete, professor Cláudio, é o namoradinho das bandas marciais, né? Todos querem tocar trompete, né? Porque é bonito, faz a melodia e eu sou o trompetista da banda. Todos gostam de tocar. Um instrumento maravilhoso, assim como os demais instrumentos. Sim. Também. Né? E todos com sua devida importância dentro da banda, Exatamente, né? E aqui esse slide está falando de como tirar o som, o melhor som. A forma de adaptação, iniciar só com o vocal. Mas como isso, professor? Explica para nós. Então, sabemos que a curiosidade do aluno, a vontade de pegar o instrumento e sair tocando, isso é uniforme, isso é mundial, Pegou o instrumento e quer sair tocando. Porém, não é bem assim, Então, nós temos, primeiro, claro, o professor pode tocar, como eu fiz aqui, toquei o trecho de uma música, apresenta o instrumento para o aluno, fala da importância, dos cuidados, Além de ser uma lata que parece dura, ela é mole, bateu, estragou, danificou, certo? Falar um pouco do cuidado, falar da higiene, que para tocar eu preciso sempre estar com a minha boca limpa, de preferência escovar os dentes sempre antes de usar o instrumento. Por quê? Porque eu tocando vai sair pequenas partículas de alimento, de comida, que eu não escovei os dentes, e vai parar onde? Vai parar dentro do cilindro do pisto. Vai entrar pelo cano, vai dar todas essas voltas e vai lá, e com o tempo, de repente, vai começar a travar o bocal, e isso é acúmulo de sujeira, que pequenas partículas que tá, porque sabe que é milimétrico, onde o pisto desce e sobe. Então, uma sujeirinha, ele já vai trancar. Então, o importante disso, para isso não acontecer, é fazer uma boa escovação dos dentes. Apresentou o instrumento, fala do bocal, peça mais importante do instrumento. O instrumento não é nada sem o bocal. Então tem que cuidar muito para não derrubar essa parte aqui, é sensível. A primeira que cai, primeira caída já entorta aqui e já vai prejudicar a passagem de ar e já vai prejudicar o som também, já vai prejudicar o ouvido, vai prejudicar a embocadura. É uma série de danos, então tem que ter cuidado. Apresentou, falou sobre isso. Vai para o Basic. O Basic, o ovelhinha que já vimos lá nos nossos primeiros vídeos. Se você não assistiu ainda, volte lá e assista, certo? Ensinou o Basic. Já toca no assunto da expressão facial. Vai ter que trabalhar a boca em forma de I, certo? I. Por que eu falo sempre na forma de I? Porque para você melhorar, a dicção, a fonética, você vai trabalhar com as vogais. A, E, I, O, U. Então, aí você trabalha em forma de I. Já pode trabalhar isso, porque às vezes tem criança que é tímida, Não tem medo de falar. Aproveita já, Usam ali a tua parte pedagógica ali para ajudar a criança também. Já tive casos de alunos mudos que entraram e saíram falando. Então, esticou, fez forma de I. Língua embaixo no lábio inferior, certo? Para a coluna de ar sair do pulmão por cima da língua e sair entre os lábios, vibrando o lábio por um pequeno orifício.
Trabalhou, ensina o aluno a pegar o bocal. O mesmo buzzing que ele fez sem o bocal, ele vai fazer com o bocal. De novo. E ele vai acostumando, vai fazendo. Já aproveita para trabalhar também a respiração. Faz um bom exercício também. Passou daí, começa a trabalhar com o instrumento. Saiu do buzz que vai direto para a nota. E repetidamente, várias vezes. Além de trabalhar com a embocadura, serve muito bem como aquecimento o buzzing. Nós sabemos que nós moramos aqui numa região fria, né? Agora não estamos tendo as oficinas por causa da pandemia, mas quando volta ao normal, como tinha antes, sempre o bocal na mão e bocal no bolso. Para quê? Para manter o bocal aquecido. Senão não vai conseguir tocar. Porque além da embocadura estar fria, o bocal também está. Então eu posso usar tranquilamente isso como aquecimento. Não só agora no início de ano. Lá pro final também. Vai ter uma apresentação, vai ter que aquecer, mas não vai poder usar o instrumento lá, porque talvez tenha alguém tocando antes, ou alguém vai estar falando, então eu não vou poder usar o instrumento. O que eu faço? Buzzing no meu bocal para aquecer. E posso trabalhar as notas agudas como as graves. E já aproveita, vai ver mais depois, mas trabalha na frente do espelho. Para quê? Para você ver se você está usando os músculos faciais. Porque só colocar o bocal na boca e apertar não vai sair. Ó, eu estou apertando, só apertando o bocal. Não estou usando os músculos faciais. Vai tentar sair? Vai. Mas não vai sair um som limpo, né? Agora, qualidade. Exato, sem qualidade. Agora eu vou usar a expressão facial. Ó, eu mudo a minha expressão facial. Por quê? Porque eu estou usando os músculos da minha face. Porque senão eu não vou conseguir a emissão de som perfeita. Muito bem. Esse tempo de ficar treinando só com o bocal, né? Quantas aulas? Isso vai depender do professor, depender do desenvolvimento do aluno. Talvez uma aula seja suficiente ele ir para casa com o bocal, voltar uma semana com o bocal. Incentivar, né? Desde o início, né? Com o bocal, que ele vai ter que estudar em casa para melhorar. Porque hoje, para ser um instrumentista, mais ou menos, vamos dizer assim, tem que estudar no mínimo 4 horas por dia. Agora, se quer ser um exímio instrumentista, você tem que estudar no mínimo 6 horas por dia. E vai ter que vir lá do início. Vamos dizer, do berço, né? Do berço, ele vai ter que aprender que ele vai ter que estudar em casa. Então, incentiva ele a estudar com o bocal, porque quando ele voltar, vai estar melhor a embocadura, ele vai pegar o instrumento. E é assim, consecutivamente. Embocadura. A embocadura é o uso dos músculos faciais e dos lábios contra uma boquilha ou bocal de um instrumento de som. A embocadura apropriada permite ao instrumentista tocar o instrumento na sua completa extensão, a manter o som limpo e a evitar possíveis danos aos seus próprios músculos, né? Então o professor Cláudio já falou sobre a expressão facial contra uma boquilha ou bocal, né? O trompete, os instrumentos de metais, eles usam bocal. Ali está falando de boquilha. Boquilha é os instrumentos de madeira. O sax, ele tem uma boquilha. A clarineta tem boquilha. Então, também precisa haver uma formação de embocadura, com exercícios, músculos faciais, certo? Pesquisas feitas nos anos de 1940 até hoje sugerem que a embocadura mais eficiente depende do método mais adequado à anatomia particular de cada instrumentista. As diferenças individuais na estrutura dentária, tamanho e formato dos lábios, formato e posição do maxilar,
além de outros fatores anatômicos, afetam a técnica de embocadura particular que será evidenciada em cada instrumentista. Então, nós não podemos ter uma forma, um formato ideal, o exercício ideal para você é esse, não. Nós temos que pesquisar qual é o melhor. Pode ser que para o professor Cláudio, X exercício vai ser bom, mas o exercício do professor Cláudio não vai ser bom para mim, porque eu já tenho uma outra formação dentária, né? Um outro maxilar, os meus lábios já são diferentes, então eu preciso de um outro exercício. Se eu estou aprendendo sozinho, eu vou ter que buscar outros exercícios. Se eu sou professor, eu vou ter que orientar o meu aluno a buscar outro exercício, eu vou pesquisar o melhor exercício para a formação da sua embocadura. Nós não podemos dizer que esse aqui vai resolver o problema de embocadura de todos os alunos. Não tem como, tá? Então, o método mais eficiente depende de ser adequado à anatomia particular de cada instrumentista, certo? O posicionamento vocal. Não existe uma regra para X. Vai ser assim e ponto final para todo mundo. Não pode. Regras com relação à colocação do vocal são absolutamente individuais. Como nós vemos no slide anterior, a nossa arcada dentária, a nossa boca não é igual a todos. Cada ser humano é um diferente do outro. Assim como nós pensamos diferente um do outro, a nossa formação do corpo também é diferente. Então, precisa ter muito cuidado nessa hora. Cada pessoa possui dentes, lábios e estruturas ósseas diferentes. Um pequeno desvio do posicionamento vocal à esquerda ou à direita é normal, tá? Você pode posicionar seu vocal um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Tá? Você que vai buscar aonde vai se encaixar. Para isso, esse exercício que o professor Cláudio passou, o buzzing, tá certo? Você vai poder achar o local certinho, onde é que você vai emitir o som. Né? Pode colocar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Não exagerar, né? Não muito para cá. Né? Você já vai ver para frente, por que não muito para lá? Na realidade, a preocupação deve ser sempre com como a embocadura soa e não como ela aparenta. Uma checagem eventual em frente ao espelho é normal e saudável para ter um bom som. É importante ficar atento, investigar e buscar soluções sobre reais problemas de embocadura. Às vezes nós buscamos, né, o bonitinho, né, professor Cláudio? Retinho, né? Bem retinho. No centro da boca. Mas o aluno, ou o instrumentista, não consegue. Né? É que, claro, o aluno vai ter que adaptar, mas tem que cuidar por causa dos exageros também, né? Quando você fala um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, é um pouquinho, não é? De repente o aluno trazer o vocal aqui, ó. Vai ter menos resistência do que no centro da boca, certo? Claro, e eu acho que eu sou acostumado a tocar no centro, fica desconfortável até, né? Para você estar tocando do lado. Você vai ter menos resistência e a qualidade do som também. Há casos de trompetistas com uma embocadura um pouco para o lado. Nem por isso o som saiu ruim, mas perde a resistência um pouco do lado. Então, só exemplo, ó, eu toco no meio, se eu puxar para o lado. Tá vendo quando ele modifica? E isso são... não deu um meio centímetro para cada lado. Agora imagine se você começar a trabalhar muito para o lado. Vai ter. Às vezes o aluno vai dar uma torcidinha no instrumento. Já vi casos de aluno que toca meio deitado a trompeta, até para encaixar no lugarzinho que ele tira o som. Por isso que diz que o posicionamento é estritamente individual. É uma coisa minha. A embocadura é uma coisa minha, então é pessoal. Então eu não posso chegar e exigir para o aluno. É lá no centro da boca e acabou-se. Certo? Você vai mostrar a forma correta. Mas ele vai ter que adaptar conforme o corpo dele. Exatamente. Como
como deve ser essa embocadura? A embocadura, atuando em harmonia com uma coluna de ar correta, deve ajudar o instrumentista a expressar todas as suas ideias musicais. Uma embocadura eficiente deve ser capaz de produzir uma sonoridade boa, com uma grande extensão, variação de dinâmica, flexibilidade e articulações diversas. Além de tudo isso, a embocadura deve suportar diariamente uma carga de estudos, ensaios, performances que podem durar muitas horas. Nós falamos de articulação, né, na aula anterior, então você pode, aliás, vamos falar para frente, né, do trompete, a próxima aula sobre articulação, tá? Então você pode acompanhar lá. Você, como instrumentista de instrumentos vocais, você precisa ter uma resistência, né? Porque senão a gente vai numa apresentação, vai tocar uma música, toca a metade da música, chega no final, já está cansado. E como é que consegue essa resistência? Ensaiando. Ensaiando, estudando bastante, né? Você ser músico não é você tocar só lá no ensaio da banda ou na apresentação. Você tem que ter reservado um horário para você estudar em casa. Também. E é com isso, com esses estudos, que a gente vai passar para frente ali, que você vai cada vez mais melhorar a tua embocadura. Eu sou músico já há mais de 30 anos. Precisa estudar? Sim. Precisa. Precisa porque a música é constante, ela evolui e você tem que se manter atualizado, certo? E se você não tocar, vou ficar... Esse mês não vou tocar mês que vem. A sua embocadura já perdeu resistência. Você vai ter que começar um trabalho lá do zero. Para quê? Para que você possa manter a sua embocadura. Você tem que ter uma embocadura constante, certo? Senão você não vai ter resistência na hora de tocar. Muito bem, os cantos da boca são pontos mais importantes de uma embocadura eficiente. Alguns professores costumam usar a analogia que os cantos da boca atuam como postes que seguram os cabos de energia. Para avaliar se os cantos da sua boca estão cumprindo corretamente a tarefa de suportar pressão, repare o que acontece quando você toca algo extenso para tocar. Se após essas atividades você sentir os músculos dos cantos da boca exercitados, diria que a utilização dos mesmos está correta. O cansaço não deve ser sentido nos lábios, eles devem ser preservados. Caso contrário, a emissão do som ficará prejudicada. Então, o canto da boca é que vai aguentar a pressão. Vai sair ar no meio, mas os cantos não podem. Então, é eles que vão ajudar a você ter uma boa embocadura. Porque na hora de tocar, né, você vai sentir que vai pressionar o lábio inteiro. Porém, o som vai sair só no meio. Exatamente. Desculpa, o ar vai sair só pelo meio, né? A coluna de ar vai a formação do som. E por isso que você fala que são os postes. Porque se vazar ar aqui do lado, ele vai perder a qualidade do som. Ó, tá vazando o ar. Já dá para sentir que o som já perde estabilidade. Agora trancou, fechou, boca em formato de I. Unidos os cantos da boca para manter a resistência do centro. A qualidade já é outra, né, professor? Totalmente diferente. Ok, chegamos ao final de mais uma aula do projeto Educa Mais. Lá na plataforma você tem algumas atividades para testar o seu conhecimento. Acesse e pratique, ok? Essas dicas que nós estamos dando para você são para melhorar a sua técnica dos instrumentos de metais, ok? Nós agradecemos a sua atenção e esperamos você na próxima aula. Muito obrigado.